RTP2. Quem vê, quer ver. Boa tarde. Depois do sim irlandês, os governos da União Europeia querem o Tratado de Lisboa em vigor no início do próximo ano, mas o Presidente da República Checa faz tudo por tudo para atrasar o processo. O receio de várias capitais é que Václav Klaus procure ganhar tempo até às eleições britânicas previstas para maio do próximo ano, esperando que um governo conservador enterre de vez o tratado. Quais são as vantagens e os inconvenientes deste novo tratado para os cidadãos europeus? Que Europa vamos ter no futuro? Estas são algumas das questões que vou abordar com os meus convidados. Mas antes de iniciar este debate, a senhora deputada Patrão Neves, hoje aqui o Presidente da Comissão Europeia reconheceu que não vamos ter tão rapidamente uma Comissão Europeia antes do tratado entrar em vigor e que esta Comissão vai ficar em funções até ao fim do próximo ano. Sim, é compreensível. Penso que há todas as vantagens em guardar um pouco mais para a entrada em vigor do Tratado de Lisboa, sobretudo na ocasião presente, depois do sim irlandês e quando se aguarda apenas a assinatura por parte do Presidente checo. Aliás, sabemos que as últimas declarações do Presidente checo já vieram positivas. Exatamente, já vieram dizer que realmente não se justificará prolongar isto muito mais. Sabemos também que no dia 27 de outubro o Tribunal Constitucional checo dará a resposta ao pedido que foi solicitado sobre a constitucionalidade e por isso estou confiante que iremos avançar para a entrada, enfim, para o estabelecimento das condições para uma entrada em vigor do Tratado de Lisboa e nestas condições, claro que valerá a pena aguardar e constituir uma comissão já ao abrigo do Tratado de Lisboa, que é aquele que vai gerir a União Europeia nos próximos largos anos. Correio de Campos, quais são as vantagens deste tratado em relação ao tratado anterior para o cidadão comum? O cidadão comum tem a representatividade que os cidadãos conferiram aos parlamentares europeus passa a ser reforçada, porque o Parlamento Europeu passa a ter poderes muito mais importantes do que tinha até agora, nomeadamente poderes de codecisão. Mas também os Parlamentos Nacionais passam a ter mais poder e podem, e finalmente também, para ser muito breve, pode até haver o direito de petição de 1 milhão de cidadãos, uma espécie de direito de ação popular da nossa Constituição, pode também funcionar para exigir uma revisão, por exemplo, de uma peça legislativa que tenha surgido. Portanto, tudo isto são mecanismos de proximidade, mas há também muitos outros mecanismos, portanto, mecanismos que visam aumentar a proximidade entre o cidadão nacional de cada país membro e as instituições europeias, mas há também mecanismos que aumentam a eficiência e a operacionalidade das instituições europeias, e esses são muito importantes, nomeadamente nos aspectos da votação e, nomeadamente, prevenir efeitos como aqueles que hoje estamos aqui assim a sentir da recusa de um país, ou melhor, não é de um país, é de um dos dirigentes que deverá promulgar uma determinada legislação, apenas uma pessoa. E, enfim, eu também gostaria de ser otimista, acho que temos que ser todos positivos nessa matéria, eu também creio que a situação se vai resolver, mas há muitos problemas e se tivermos ocasião de falar neles mais tarde, valia a pena pensar nisso. A questão mais importante é saber como lidar com Klaus, com o Presidente Klaus. Deve-se lidar com o Presidente Klaus com voz grossa, ou deve-se lidar com o Presidente Klaus com tolerância? Esta é uma questão, até aqui tem prevalecido a segunda posição. E há vantagens e inconvenientes de cada uma delas. Não sei se o debate chegará até lá, mas seria interessante. Vamos já lançar, Rui Tavares, quando a França e a Holanda disseram não à Constituição, para o processo. Quando a Irlanda diz não, o processo continua e organiza-se um segundo referendo. Quando Václav Klaus diz que não assina, é um traidor. Há 2 pesos e 2 medidas para a Europa, para os países europeus? Parece-me que há inúmeros pesos e inúmeras medidas. Na verdade, o processo não parou a ser ou não francês ou não holandês. Nós estamos, se virmos as coisas no longo termo... A Constituição Europeia foi enterrada. Estamos perante um processo constituinte. Pode não ser uma Constituição com C grande, ou seja, um livro
ao qual se chama Constituição, é uma Constituição com C pequeno, ou seja, uma forma de agir, uma forma de fazer as coisas entre as instituições da União. Isso é uma Constituição à mesma, tal como o Reino Unido não tem uma Constituição também com C grande, mas tem uma Constituição, ou seja, uma maneira política de relacionar as suas administrações e de relacionar o povo com as suas instituições. E, portanto, eu creio que num processo constituinte não há coisa mais importante do que a maneira como se fazem as coisas. E, desse ponto de vista, a Europa precisaria de um pouco de história. Grande parte das guerras e das revoluções que durante o século XIX varreram o nosso continente e o dilaceraram, tinham a ver com isto. Tinha o povo, ou não, uma palavra a dizer na sua própria Constituição. E agora repetimos os erros do século XIX, não só ao fugir ao povo, fugir aos referendos, como ainda por cima ao devolver um texto, que é ele próprio um texto muitíssimo complicado, muitíssimo opaco, e pior ainda, feito de propósito, de uma forma complicada e opaca. Portanto, eu creio que agora esse texto parece-me, enfim, realista pensar que vai entrar em vigor. Então estamos agora perante um teste, e perante um teste para toda a gente que esteve envolvida neste processo, para fazer jus às suas palavras e provar que a democracia, a futura democracia europeia vem aí de facto. Os sinais que vêm do lado das instituições não são muito reconfortantes, eu diria, quer dizer, e podemos falar acerca deles mais tarde, mas desde legislação que agora entraria na codecisão e que pode ser apresentada por outra base jurídica para contornar a codecisão, portanto já há aqui coisas que se deram com uma mão e se estão a tirar com a outra. Todas estas coisas, ao invés de fazerem avançar o processo de construção europeia, estão a atrasá-lo. Eu sou a favor de um processo constituinte europeu, mas há bons e há maus, e este tem sido muito mau. Dr. Hilda Figueiredo, muitos observadores dizem que este é o último tratado, que nos próximos anos não haverá novo tratado pela dificuldade que foi em se conseguir chegar ao acordo. Mas haverá novo tratado, é o que estamos ainda a prever. Está a falar do Tratado de Lisboa, está a falar já não está a falar já do... bom, mas como sabe, para conseguirem que os irlandeses mudassem de posição, prometeram-lhes um novo tratado. Até assinaram um documento que disseram que era um protocolo, que não tem nenhum valor jurídico, como sabemos, mas em que prometeram alterar uma série de coisas do atual, do projeto de Tratado de Lisboa, que ainda não entrou em funções. Sendo tudo mentira, porque de facto não alteraram nada e porque de facto, agora, como disse bem, há muitos observadores que dizem que vamos ter este tratado por muitos anos. Então, como é que se mente nesta União Europeia? Como é que as instituições europeias usam falsos argumentos para enganar as populações? Porque foi isso que fizeram com o povo da Irlanda, entre outras pressões. Mas também é verdade que o primeiro debate foi obrigar, um pouco à margem do próprio tratado. Como sabe, aprovaram esse documento, a que chamaram protocolo, no Conselho de Junho, e como sabe, utilizaram-no para dizer que agora já havia uma leitura diferente do Tratado de Lisboa. E, na verdade, não existe. Na verdade, só quando houver um novo tratado é que aquelas alterações eventualmente poderão ser introduzidas. Mas se me diz que não há novo tratado nos próximos anos, então foi por engano, por embuste dos cidadãos da Irlanda. E isso é demasiado grave. Mas nós denunciámos isso por diversas vezes e, naturalmente, que infelizmente o futuro a curto prazo não é sequer um futuro de 10 anos, é um futuro a curto prazo. Vai demonstrar como houve aqui muitos outros embustes em toda esta fraseologia para justificar o que é injustificável. Olha, desde logo para Portugal, a perda de 2 deputados. Éramos 24 ainda antes das eleições, agora já só somos 22. 56% dos deputados deste Parlamento que entram no tal processo de codecisão são de apenas 6 países, dos grandes. E no Conselho, 70% do peso do Conselho é apenas de 6 países, exatamente dos mesmos. Ou seja, o que temos aqui é o Diretório das Grandes Potências, que poderá funcionar em pleno a partir da entrada em vigor deste tratado. E isso é grave. Manuel, durante o verão, David Cameron escreveu uma carta a Václav Klaus dizendo-lhe que ele próprio estaria disponível para fazer um referendo em maio, se ganhasse as eleições, obviamente. A doutora Hilda é muito cética sobre se haverá ou não tratado. E você? Bom, eu acho, desde logo, interessante que para esta esquerda o problema que a Irlanda ilustra
é o da repetição de um referendo no qual o povo irlandês já se tinha pronunciado. E, portanto, torpando-se assim aquilo que é vontade. Não é só a repetição, desculpe, mas também o embuste que foi usado mas a repetição para também mudar o voto na repetição. Mas a repetição também é bom. Mas sobretudo, sim. O que não deixa de ser curioso, porque o que vale cá, pelos vistos, lá já servia, não é? Não compara, tínhamos um referendo ao compara. aborto, no qual também os portugueses tinham pronunciado, mas repetiu-se. Enfim, compara. na regionalização já o fizemos, teremos outro. O que não é comparável. Porque para esta esquerda que aqui se insurge, lá, referendo perdido é referendo repetido. Sendo que em relação ao que aqui está em causa, Não é bom pode perceber, comparar. nós falamos genericamente do não checo. É bom perceber sem substância porque é que os checos se pronunciam, ou enfim, invocaram a sua discordância do tratado. Tinha que ver com a possibilidade, tinha que ver com a possibilidade, o Presidente, tinha que ver com a possibilidade da aplicação do tratado pôr em causa direitos de propriedade, designadamente direitos de alemães que foram expulsos no final da Segunda Guerra Mundial e que por via do tratado... Isso foi a recente pedido. O argumento, ou seja, há um argumento substantivo, porque tudo isto é apresentado apenas como um exercício de teimosia de um presidente checo que nós percebemos completamente desproporcionado agora na construção de uma União que está presa por quase nada. Mas o que eu acho numa questão que é de princípio é que os referendos não podem, na União Europeia, designadamente no que tem a ver com tratados, ser considerados como um aspecto formal e aceitável, desde que o resultado seja aquele que se pretende. Quando se consagra o Instituto do Referendo na União Europeia, é para aceitar aquela que seja a manifestação das pessoas, qualquer que seja o sentido dessa manifestação. E se há um tratado e as pessoas dizem não ao referendo, pois não será, porque as pessoas assim se pronunciaram. No caso concreto, eu devo dizer, nós defendemos em Portugal, como se recorda, que o referendo tivesse acontecido. Prometemos-lo em campanha eleitoral, nós no CDS. Tal qual o Partido Social Democrata tinha feito, tal qual o Partido Socialista tinha feito. No final, nós fomos os únicos que persistimos, nestes 3 casos, nesse referendo. E devo dizer que, aqui com outro aspecto que é importante desmistificar, é que o ser-se a favor do referendo não significa que se seja contra o tratado. Nós em Portugal defenderíamos um sim ao referendo e um sim ao tratado. Sim ao referendo e sim ao tratado. Temos noção que este é um tratado importante, que entrando em vigor ajuda nesta construção de um processo europeu e, designadamente, enfim, dando resposta. Olha, por exemplo, desde logo esta mascarada é uma questão que seria importante, a cláusula que agora permite a saída de países da União Europeia, não é? Que é uma expressão de liberdade. Os países que estão na União Europeia, não têm que estar por obrigação e presos para toda a vida. Têm que poder sair, mas agora está no tratado. Não obriga ninguém agora está no a tratado. ficar. Olha, Figueiredo, eu sou sempre, não vamos voltar ao mesmo. Só lhe estou a responder. Portanto, antes tinham que estar, agora não. Há vários outros aspectos relevantes do tratado, e falamos há pouco do Presidente do Conselho Europeu, o alto representante para a política externa e para a política externa e para a política de segurança. Fortalecimento dos Parlamentos Nacionais, em alguns casos, que também não deixa de ser relevante. E, portanto, nesse balanço, seria positiva a aprovação do tratado, com a maior brevidade, eu diria. Mas o Sr. Patrão Neves queria responder àquele que disse o Nuno Melo. Não, eu realmente, da discussão que tenho estado a assistir... Que a Europa deveria ter feito um referendo sobre a Irlanda sobre a Europa, sobre o alargamento. A Irlanda fez um referendo porque constitucionalmente era obrigada a tal. E por isso os processos que conduziram os diferentes países, os diferentes Estados-membros à aprovação do tratado foi de acordo com as suas próprias constituições. Agora, o que me parece aqui importante neste momento, não é tanto olhar para trás, mas é perceber o que é que nós temos pela frente. E eu creio que algumas intervenções que aqui foram feitas já chamaram a atenção para isso. Quer dizer, em termos gerais, o que nós temos com o Tratado de Lisboa é, por um lado, aquilo que eu penso ser verdadeiramente o cumprimento mais pleno e aprofundado do que foi o ideal europeu. Afinal, uma União Europeia que não se reduz a um mercado, a um comércio, mas que é uma verdadeira Europa dos cidadãos, com valores partilhados, com aprofundamento da democracia, como foi aqui dito já por alguns colegas, pela intervenção possível dos cidadãos de vários países, pela intervenção mais profunda também dos próprios parlamentos nacionais, não só o reforço da democracia, mas o reforço dos procedimentos. Falava-se ainda há pouco de procedimentos, nós temos com o Tratado de Lisboa também a possibilidade de procedimentos
procedimentos mais transparentes, mais participativos e mais transparentes. Percebe-se mais claramente também quem faz o quê, quer dizer, quais são as competências de cada um dos organismos, das instituições europeias. O que, por outro lado, e isto como uma cadeia em dominó, penso que poderá levar a uma maior aproximação também das instituições europeias dos cidadãos. Este é um tema recorrente. Se o cidadão comum perceber mais claramente o que é que compete a cada uma das instâncias, quais são os poderes, mas sobretudo quais são as suas responsabilidades, poderá também acompanhar de mais próximo e, claro, participar ainda muito mais. Por isso, no fundo, com o Tratado de Lisboa, nós temos um quadro institucional que oferece a eficácia de funcionamento requerida por uma Europa que já não tem 15 anos, apetece mais vezes dizer a roupa que serve ao miúdo de 15 anos já não lhe fica bem quando tem 27, ficou mais alto, eventualmente engordou. Enfim, isto uma brincadeira apenas para dizer que nós não podemos ter os mesmos mecanismos de trabalho com uma Europa de 15 e com uma Europa de 27. Sr. Presidente Correia de Campos, há uma grande preocupação dos europeus em relação à globalização. Este tratado prepara a Europa para fazer face à globalização? Claro que prepara, e temos que olhar para o futuro, e não podemos olhar para o passado, nem usar expressões. Acho que é completamente errado, enfim, já passámos essa fase da discussão. Estamos agora a debater ainda o mecanismo formal de aprovação ou não aprovação do tratado, ou estarmos a discutir, a chamar mentiras, embustes, e que vai haver provas da catástrofe a curto prazo, dos embustes e as mentiras no momento da aprovação do tratado. Quer dizer, francamente, isso é uma linguagem, para já a linguagem é indecorosa e pouco digna, e em segundo lugar, não corresponde à realidade. E olhamos para o futuro, realmente o futuro é muito importante e está à nossa frente, e está à nossa disposição. Depende de nós queremos ou não queremos utilizá-lo. Olha, a crise económica e as formas de sair da crise económica, a contribuição que a União Europeia pode dar para sair da crise económica, o problema das alterações climáticas. A Europa está a tentar liderar um processo difícil, um processo em que vai ter dificuldade em arrastar pessoas. Enfim, hoje veio a notícia, ontem, de que o Japão tinha dado apoio às propostas europeias, ou iria dar apoio às propostas europeias, mas ainda falta que os Estados Unidos tenham uma afirmação mais explícita, ainda falta que a China e a Índia tenham uma afirmação mais explícita, e ainda nos podemos arriscar a ter da Conferência de Copenhague um resultado que seja magro. Será alguma coisa, mas precisamos de lutar por isso. Ou os aspectos da ajuda ao desenvolvimento, como citou, as alterações climáticas e o apoio aos países menos desenvolvidos no que respeita às alterações climáticas. Se lhes vamos exigir reduções no padrão que os outros países mais envolvidos tiveram do seu desenvolvimento, que foi gastar CO2 sem qualquer limite, se lhes vamos exigir restrições, temos que os compensar financeiramente. Temos que encontrar mecanismos financeiros. E esses mecanismos financeiros é preciso estar de acordo com eles. Portanto, há aqui uma agenda muito grande e muito difícil à nossa frente. É preciso olhar para o futuro. E estou convencido que a União Europeia, pelos mecanismos de consenso que tem, e também pelo papel que a União teve na saída da crise, e vai ter ainda na saída da crise, porque vamos ter ainda certamente que lutar contra o pico do desemprego, que provavelmente ainda não terá ocorrido, e o papel da União Europeia, o papel do tecido empresarial, das pequenas e médias empresas, o papel da investigação e desenvolvimento e da inovação é aquilo que nos deve concitar, é aquilo que nos deve chamar. Rui Tavares, de qualquer modo, depois da aprovação e da entrada em vigor do Tratado de Lisboa, a Europa está disposta a abrir novamente as suas fronteiras para futuros alargamentos. Esses alargamentos não vão um pouco também diluir esta Europa que nós queremos também, ou não? Eu antes disso tinha vontade de dizer uma coisa. Este tratado é um tratado de antes da crise. Ele foi negociado antes da crise. E o seu texto não só é um texto que ainda não podia ter aprendido com algumas das lições da crise, mas que, pior, congela alguns dos mecanismos que tiveram responsabilidades na criação da crise. E nós não sabemos ainda, como dizia Correia de Campos, o pico do desemprego ainda vem aí, mas ainda há outro risco. Eu creio que esta crise corre o risco de ser uma crise a dois tempos. Para as pessoas perceberem a imagem em casa, o primeiro tempo é o tempo em que se desacelera. Porque se tem um obstáculo à frente. O segundo tempo é o tempo em que se trava e, portanto, não é impossível ainda que haja efeitos desta crise que podem fazer a recuperação derrapar, e esperamos todos que não, que a recuperação não derrape.
O que é importante tirar daqui? Que a Europa, por um lado, tem que ter coragem de ter mais liderança no mundo, e depois, por outro lado, que os próprios cidadãos europeus têm que usar de todos os instrumentos para se manter no topo da discussão pública com ideias novas, com ideias de mudança para uma Comissão e para um sistema institucional europeu que é demasiado anquilosado. Eu dou três. E para se dizer que há coisas no tratado que nós podemos e devemos aproveitar para aumentar os direitos dos cidadãos e a democracia na Europa. Quer dizer, evidentemente um tratado, como eu digo, confuso. Nós temos os serviços jurídicos do Parlamento a dizer-nos que ainda não sabem exatamente em certas comissões o que é que vai acontecer. E são os juristas do Parlamento Europeu. Bem, há muitos tipos de coisas. Uma das ferramentas que eu creio que devemos utilizar, e nomeadamente à esquerda devemos utilizar, é a ferramenta da petição, já aqui referida pelo Correio de Campos, com 1 milhão de assinaturas europeias. Nós podemos levar certos assuntos à discussão na Comissão Europeia. Eu creio que há assuntos como a criação de uma fórmula para um salário mínimo europeu. Poderia ser um debate que eu creio que poderia ser um debate público à escala europeia sem grande dificuldade. Não quer dizer o mesmo salário mínimo para todos os países, entendamos-nos, quer dizer uma fórmula que seja adaptável ao custo de vida de cada país. Ou, por exemplo, na área das liberdades e direitos civis, em que trabalho, que faça com que o casamento num Estado da União seja reconhecido em todos os Estados da União, por exemplo. Ou ainda para um compromisso internacional na taxa Tobin, na taxa sobre as transações financeiras e para a ajuda ao terceiro mundo. O próprio Presidente da Comissão, Durão Barroso, diz que é uma taxa interessante, mas que vê que não consegue convencer os outros blocos regionais a apoiá-la. Bem, a Europa deveria firmar um compromisso que, quando houver um número suficiente de blocos regionais, 5, 6, a taxa entra em vigor. E tudo isto são coisas que a gente não vê vir de Bruxelas, mas que tem que vir das cidades. Doutor Elas Figueiredo, penso que devo partilhar estas posições do deputado Rui Tavares sobre estas questões. O Tratado de Lisboa. É conhecida a nossa oposição, mas ela não é oposição por oposição. Ela centra-se em 3 questões essenciais. A primeira é que este tratado não dá nenhuma resposta para a crise que estamos a viver. Pelo contrário, não só mantém todos os mecanismos que levaram à crise e contribuíram para o seu agravamento, como aprofunda esses mecanismos, desde a livre concorrência, os ataques aos serviços públicos, a flexibilidade laboral, a desregulamentação da legislação laboral, enfim, tudo o que contribuiu para piorar as condições de vida, para agravar a pobreza, as desigualdades sociais e o desemprego. Os nossos os espectadores sabem da gravidade da situação em Portugal, mas também hoje em muitos países da própria União Europeia. E não está, infelizmente, não está ainda à vista o fim disto, a não ser, digamos, com a profunda luta que é preciso fazer para alterar a situação, porque ninguém quer assumir as consequências, as causas, mas estão-se a ver as consequências. Ora, o segundo ponto tem a ver, por exemplo, com o reforço do militarismo, que é um dos aspectos altamente negativos deste tratado, que aliás já está a ter reflexo no próprio orçamento da União Europeia, quando se prevê um aumento das despesas militares, com prejuízo dos apoios sociais, com prejuízo do apoio à produção. E o terceiro aspecto, de facto, pode-se falar muito de petições europeias de 1 milhão de assinaturas, mas a realidade é que a decisão é cada vez tomada mais longe, mais distante dos cidadãos. E cada vez os cidadãos são mais confrontados com decisões tomadas lá em Bruxelas e que depois, a posteriori, se refletem na sua vida e ele sofre as consequências, ele e ela. E essa é a realidade deste tratado e por isso é que nós somos contra. Exigimos o referendo porque essa era uma forma de proporcionar um debate e de ouvir os cidadãos, porque achamos que uma integração europeia construída nas costas de um povo não tem vida longa. Também por essa lógica ir-se embora, porque realmente se tem essa visão tão negativa, essa visão tão negativa da nossa instituição, que os apoia. Eu sei que o senhor defende o pensamento único, o senhor defende o pensamento único, mas eu defendo o pluralismo e, portanto, respeito a sua opinião como quero que o senhor respeite a minha. Estamos em 2009 e tem havido vários debates organizados neste momento por grupos de reflexão sobre como é que será a Europa em 2025.
Como é que imagina o Sr. Deputado a Europa em 2025? Pelo caminho vamos ter debates muito interessantes, desde logo em perspectivas de alargamento que dividem seguramente os países e os partidos. Um deles, desde logo, a propósito da Turquia. Enfim, por exemplo, não é? E mesmo nos mesmos grupos parlamentares haverá quem defenda uma coisa e outra. E eu deixava, por exemplo, aqui 3 ou 4 aspectos a ter em conta. Se a Turquia geograficamente é a Europa, se a Turquia é um Estado laico porque é ou porque tem um exército que assegura essa laicidade, se faz sentido uma União Europeia com fronteiras até ao Kurdistão iraquiano, se esses critérios de Copenhaga, nesse prazo que define, por exemplo, estarão cumpridos, desde logo no que toca ao respeito pelas minorias, a aplicação da legislação da União Europeia, respeito pelos direitos do homem na Turquia. Enfim, há debates muito interessantes que neste tempo vamos ter. Se fossem agora, eu tenderia já a dar a minha resposta, mas como essa resposta tem que ser deferida, veremos adiante o que será essa Europa em 2025. Espero que aprofundada, espero principalmente que competitiva, com respeito pelos direitos humanos, com uma construção social verdadeiramente digna de apoio aos que mais necessitados, ao trabalho, à produção, coisa que neste bloco às vezes vai faltando, preterido por uma realidade que é também, por vezes, estritamente de lucro. Eu há pouco, num outro debate, falávamos de uma pergunta que eu hoje colocaria ao Presidente da Comissão Europeia. E, na verdade, quando se percebe neste bloco da União Europeia como há importações feitas de países com dumping social e com dumping de preços, que põe em causa a possibilidade desta Europa que deve ser produtiva, por exemplo, no nosso país, em Portugal, nos textos, no vestuário, no calçado, em tantos setores, há muita coisa a questionar. E espero que a Constituição Europeia vá seguindo nesse sentido, no sentido das pessoas. Sr. Deputado Patrão Neves, imagina uma Europa de cooperações reforçadas com o núcleo duro em 2025? Não. Imagina uma Europa das cooperações reforçadas com o núcleo duro em 2000. O grande sonho de Delors? Eu, sinceramente, gostava de, e chegando à sua pergunta, pegar em algumas coisas que aqui foram ditas, que eu acho que são importantes. Falou-se aqui bastante da questão da crise e antes também do referendo na Irlanda. E eu relacionava estes dois aspectos para partir imediatamente para a sua questão, para dizer que um aspecto que não foi aqui referido e que também faz a diferença entre os dois momentos do referendo na Irlanda foi a crise económica ou financeira que vivemos. E esse impacto foi certamente um impacto muito forte e muito determinante para a votação bastante significativa do sim irlandês ao Tratado de Lisboa. Sabemos também, a propósito do alargamento, e assim de alguma forma eu toco as questões que estavam aqui em cima da mesa, o alargamento, antes de pegarmos na questão da Turquia, nós falamos da Islândia, falamos da Croácia. E no que se refere à Islândia, repare a importância que teve, o colapso que sofreram e mesmo assim, até sobretudo por isso, continuam a dizer que querem fazer parte da União Europeia. Eu penso que esta União Europeia, aquilo que oferece é precisamente esta solidariedade, esta partilha, uma diversidade que constrói uma unidade, que é uma partilha de ideais, de valores, e são valores que constroem valores como a solidariedade, a justiça, a paz e a liberdade, que constroem verdadeiramente um tecido social coeso e verdadeiro suporte também económico ou político. Essa, penso que era a visão que está também em Jacques Delors. Sr. Deputado, como é que vê o Sr. Europa depois do Tratado de Lisboa e não... Eu prefiro vê-la a 2 meses de distância. Peço desculpa, eu não sou míope. Prefiro vê-la a 2 meses de distância e o que me preocupa é que no dia 1 a Comissão vai entrar em gestão. Se no dia 27 não for, digamos assim, resolvido o problema jurídico da República Checa, nós podemos ter aqui, assim, uma eternização por mais algumas semanas de uma situação ambígua, com o aparecimento de outras queixas... Qual é a atitude que se deve ter em relação à República Checa? Não, é exatamente essa questão. Não, essa é uma questão muito interessante e pode-nos fazer lembrar a última guerra, o princípio da Segunda Guerra Mundial, onde a imagem do Chamberlain a satisfazer tudo o que o
von Brentano queria, e portanto é a imagem da complacência que de certa forma que não é nada comparável na gravidade, do problema. Agora, a verdade é que nós temos uma postura de alguma complacência, mas também não tenho a certeza se a postura de rigidez ou de ameaça teria algum efeito. Quer dizer, há aqui um equilíbrio a conseguir que não é fácil, mas temos que lutar por resultados. Também sobre a Europa que vamos ter, a Europa do futuro. Eu creio que duas questões. Em relação aos checos e ao presidente checo, eu creio que isto vem pôr alguma água na fervura de um certo triunfalismo que houve a seguir ao referendo irlandês. Este processo, toda a gente sabe que ele teve inúmeros defeitos e que agora é tempo para o fazer direito. Em relação à Europa que teremos no futuro, eu creio que precisamos de uma Europa que lidere, mas a questão da liderança europeia não é uma questão porque a Europa por si só seja melhor que o resto do mundo, não, mas porque a Europa pode ter um papel bom no progresso mundial e eu creio que isso é o mais importante. Bom, eu gostaria de ter uma outra Europa. Uma Europa dos pobres, uma Europa dos trabalhadores, uma Europa social, uma Europa efetivamente de paz, de cooperação. Mas essa não está no Tratado de Lisboa e por isso eu digo, é preciso uma ruptura com estas políticas e é preciso uma outra Europa. Lutamos por isso. Chegamos ao fim do programa Eurodeputado sobre o Tratado de Lisboa. Resta-me agradecer aos meus convidados e também assim em casa. Nós voltamos na próxima semana. Até lá, fique bem. Muito obrigada.